Gráfico do Bitcoin, pessoal, vem tentar fazer um golfo de alta. O mercado está tentando se sustentar em cima desse suporte. Provavelmente essa alta pode vir aí por um período de curtos dias até o fechamento do mês. Então faltam, deixa eu ver aqui quantos dias. Faltam 3 dias ainda para fazer o fechamento do mês. Nós podemos ter um pullback de alta aí no curto prazo. Se isso aqui for um golfo de alta até hoje às 9 horas da noite, ele pode fazer com que o preço suba temporariamente até uma região, até a entrada dessa barra, principalmente 21.670. Desse ponto ali é um pouco difícil de passar. Ele vem fazendo topos e fundos descendentes de volta no gráfico de um dia, tá? Nós já podemos quase ver um canal de baixa se formando aqui. Então ainda está muito cedo. Ainda não teve dois toques inferiores, por isso que não tem um canal ainda bem estabelecido. Por isso que não dá para saber se o canal vai ser mais vertical, se vai ser mais na diagonal. Mas a tendência do mercado é de cair mais, tá? Então a gente tem, dentro do fechamento semanal ontem, uma continuação de baixa, né? Ontem a gente teve um forte movimento de baixa, na semana passada, um forte movimento de baixa com continuidade. E no RSI me chamou a atenção, então, que ele está tentando fazer uma divergência bearish, uma divergência bullish aqui, principalmente naquele indicador que a gente utiliza, né? Que é naquele price action, aquela figura gráfica que é cunha descendente de alta. Então, na cunha descendente de alta, nós temos a formação dela no gráfico semanal, o que supostamente traria para nós um pullback de semanal de alta, ou seja, algumas semanas de alta, até atingir o nível 50 do RSI, mantendo assim a sua estrutura de tendência de baixa semanal, tá? Então a gente ainda não saiu dessa cunha, ela ainda não trouxe alta, né, prevista, porque o comum, né, pessoal, é ele fazer um movimento no semanal de pullback mais forte, conforme eu expliquei para vocês. Eu ainda não vi no Bitcoin ele fazer um pullback até os 28 mil, o que seria muito comum, né? Até acreditei que iria acontecer semana passada dele vir testar essa região, mas ele foi bem mais enfraquecido que o Ethereum. Então o Bitcoin está muito mais fraco que o Ethereum, ele vem perdendo bastante valor com o tempo, e agora na abertura do semanal ele vem com uma leve alta aí, tentativa de fazer um golfo de alta, tentativa de proteger esse suporte, que é um suporte relativamente importante, pois ele é o topo do ciclo anterior, então ele é uma região muito de fácil defesa, vamos dizer assim. Então, se você pega lá em 2017, o topo de 2017, que foi o topo daquele ciclo de alta, nós tivemos resistência nessa região em 2020 e hoje ela age como suporte. Então, é muito importante para o Bitcoin não perder muito além desse preço, para ele manter uma sustentação de alta de longo prazo. No mensal, nós temos uma barra que vai fechar agora daqui a 3 dias. Essa barra ela está fazendo um beijo da morte. O beijo da morte, aquilo que eu comentei com vocês, tem uma alta para entregar mais alguns meses de baixa, né? Uns 2 ou 3 meses de baixa. Então, eu estou criando uma tese de investimento, uma tese sobre esse movimento, sobre toda essa movimentação do Bitcoin, que eu vou dividir aqui com vocês, e que é a minha expectativa, né? Que eu comentei com alguns amigos meus pessoais, que essa é a minha expectativa. A expectativa é que o Bitcoin ele não perca os 14 a 17 mil dólares desse ciclo de baixa aqui, dessa fase de contração. E aí, nós vamos ter possivelmente oportunidades de comprar a partir de outubro, novembro e dezembro, possivelmente os 3 melhores meses de compra histórica da nossa geração. Eu digo assim, na depressão máxima, né? Que eu acho que a depressão máxima acontecerá durante 2023, mas o pico da depressão máxima será ali, talvez início de 2023, metade de 2023. No contexto, então, atual, seguimos em tendência de baixa, semanal, mensal, diário seguem sendo de baixa, voltamos adentro, abaixo destas médias. Nós temos uma média branca aqui, deixa eu ver qual que é a média branca que eu coloquei, a média de 200 períodos, então seguimos abaixo da média de 200 períodos. Eu achei que a gente ia ainda testar, ainda especulo que o Bitcoin pode voltar a subir até os 28 mil para testar esta média, que não foi testada ainda. Tem um fechamento de gap para acontecer nessa região dos 28 mil dólares, e eu acredito que ele não passaria de primeira essa região, tá? Então nós temos um puta gap aqui, que precisa ser fechado e não foi fechado ainda. Então, no contexto atual, vamos ver como é que vai fazer o fechamento aí desse mês, tá? Como tá muito cedo ainda da manhã, a gente precisa ver como é que vai ser o fechamento gráfico diário para ver se aqui é uma barra de reversão verdadeira. Se fosse às 9 horas da noite, isso aqui é uma barra de reversão, tá? Mas como tem muito movimento ainda ao longo do dia para acontecer, ele pode simplesmente começar a derreter ao longo da tarde e fazer uma sombra, um movimento de sombra dando continuidade de baixa. No contexto atual, ainda seguimos em baixa, tá? Bom, além do fechamento semanal que a gente comentou e do BTC, eu quero dar uma olhada no dólar. Então eu acredito que o dólar vai lateralizar, e eu acredito que o dólar lateralizando, o Bitcoin vai lateralizar também.
O dólar fez uma tentativa de rompimento dessa resistência. Já é a segunda vez em que ele falha esse rompimento. Ele saiu do canal de baixa, do canal de alta, aliás. Ele saiu do canal de alta, entrou em lateralidade, tá? Na minha opinião, ele vai entrar em lateralidade. Bom, com o dólar entrando em lateralidade, o enfraquecimento do dólar significa que alguns ativos mais especulativos podem ganhar valorização no curto prazo. Por isso que eu não descarto ainda um reteste no curto prazo do Bitcoin atingir os 28 mil dólares até metade de setembro, por exemplo. Eu não descartaria essa possibilidade. Então, existe essa possibilidade porque o dólar pode enfraquecer. Com o dólar enfraquecendo, o Bitcoin ganha valor. O Bitcoin ganhando valor perante o dólar, um dólar enfraquecido, ele poderia realmente vir a fechar o gap nos 28 mil antes de voltar a cair mais. Tá? Mas eu acredito que nós estamos num período muito bom entre o céu e o inferno, que é aquele suporte, né, que a gente falou da Nasdaq na semana passada. Então, vou puxar o gráfico da Nasdaq e do S&P 500. A gente vem tendo essa região semanal aqui, que tem o Smart Money aqui. Então, nós temos hoje um teste, uma tentativa de compra em cima desse suporte aqui. Nós perdemos o suporte temporariamente. A Nasdaq, o índice da Nasdaq começou a comprar essa região, por acreditar se tratar de um suporte para fazer o pivô de alta e fazer a recuperação, né? Então, o preço ele age em forma de ondas. Ele fez um primeiro movimento. Esse segundo movimento ele está tentando fazer um pivô de alta. Se ele fizer esse pivô de alta e conseguir romper essa região, aí o mercado voltaria a ficar bastante otimista, bastante positivo, tá? Ou seja, o mercado especulativo voltaria a subir violentamente e rapidamente. No caso aqui, como eu acredito que isso aqui é uma retomada da tendência de baixa, ou seja, eu acredito que a perna vai vir mais para baixo, eu não acredito que ele passaria o topo anterior aqui em cima dessas médias de 200, ele se manteria, faria provavelmente um topo duplo e voltaria a cair, tá? Por quê? Por causa do contexto macroeconômico. Então eu não acredito em recuperação de alta agora após setembro, eu acredito em mais sangramento, tá? Então, não acredito que vai fazer esse pivô de alta. Eu acredito que ele só está fazendo compra hoje porque está em cima de um suporte, que vai tentar fazer o pivô de alta, mas não acho que vai conseguir, porque não acredito que tem demanda suficiente para manter a estrutura de alta agora no curto prazo. Tá? Então, se ele for entre o céu e o inferno, né? Se ele for testar uma região para manter a alta, ele teria que se segurar nessa região aqui. Se amanhã ele perder e ele cair mais, ou seja, ele perder a barra de hoje, que pode ser um dia de indefinição, né? Pode ser uma barra doji. Se ele perder, ele vai afundar amanhã e depois de amanhã e assim por diante, se ele não conseguir sustentar esse suporte aqui. Por quê? Esse é um suporte majoritário. E se ele perder esse suporte majoritário, ele vai sangrar violentamente. E, na minha opinião, um sangramento rápido, intenso e de capitulação, podendo provocar um grande e forte movimento de baixa no mês de setembro. Tá? Então, eu acredito que se ele perder esse suporte e não conseguir sustentar acima dele, eu acredito que ele vai abrir uma nova pernada de baixa grande, tá? E a pernada de baixa grande que eu quero dizer é uma baixa de recessão, né? Um movimento de queda mais forte, tá? E de capitulação também. Beleza? Nasdaq, dólar. Então, o dólar enfraquecendo, os mercados, enquanto o dólar está um pouco enfraquecido, os mercados podem subir um pouquinho. Aquilo que eu falei para a Nasdaq, eu repito para o S&P 500. Então, o S&P 500 está exatamente em cima de um suporte majoritário, que é de tentativa de reversão de tendência, de sair de uma tendência semanal de baixa para entrar numa tendência semanal de alta. Todo o contexto macroeconômico sugere que ele vai continuar derretendo. Então, se a contração econômica continuar, na minha opinião, ele vai continuar derretendo. Eu acho que ele não vai conseguir validar esse pivô de alta. O máximo que poderia acontecer, na minha opinião, era vir retestar esse topo anterior, novamente, mais uma vez, antes de cair. Não acredito que ele vai entrar em tendência de alta agora no S&P 500, tá? Por quê? Porque o terceiro trimestre, o fechamento do balanço das empresas do terceiro trimestre, aliado ao quarto trimestre também, e o primeiro trimestre de 2023, eu acredito que vai vir negativo. Pois as empresas que estão sentindo o golpe da elevação da taxa de juros vão ter reflexo nos seus balanços a partir do terceiro ou quarto trimestre desse ano. Então, o balanço do terceiro e do quarto trimestre, que é uma grande dúvida minha, qual o balanço que vai vir bastante negativo, vai ser aquele que vai provocar mais quedas nos mercados. Então, toda alta que acontecer agora, por mais que aconteça uma alta de 2 semanas, por exemplo, para o mercado fazer um pullback, se acontecesse, né, eu não encararia como uma retomada de alta verdadeira. Eu encararia como uma continuação de pullback para o preço continuar caindo. Né? E tem que entender o seguinte, vamos pegar todo esse contexto aqui, ó. Vamos pegar esse quadrante e olha esse movimento. Se a gente pega esse retângulo aqui e traça uma linha na metade desse retângulo, vocês vão ver o seguinte. Enquanto a gente estiver aqui em cima, tendência de alta, tá?
a parte de cima do quadrante, retomada da tendência de alta. Enquanto nós se manter abaixo disso aqui, a tendência de baixa continua. Então, para fazer a reversão, a gente precisaria que viesse um preço acima desse topo, fazendo um deslocamento rápido do preço, com barras verdes bem interessantes. Então, por exemplo, se ele fizesse realmente uma reversão e fizesse uma barra desse tamanho aqui, por exemplo, com uma grande força compradora, aí eu acreditaria em reversão de tendência majoritária. Como ainda não aconteceu, eu acredito que ele vai manter uma estrutura de baixa, tá? Então, ele ainda vai respeitar a tendência de baixa, na minha opinião. Minha visão é bearish ainda, tá? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto